aí da Cidade Entrevista. Presidente, atualmente, qual o mapa do PSOL, da rede, da federação, em quantitativo de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores? Qual o mapa da federação PSOL-Rede atualmente, antes dessas eleições? Bem, nós temos alguns vereadores e vereadoras de mandato em alguns municípios do interior do estado de Pernambuco e também na capital pernambucana, Recife, onde nós temos 3 cadeiras na Câmara de Vereadores. Elaine Cristina, Ivan Moraes, são 2 cadeiras, na realidade, uma cadeira na Assembleia Legislativa, que é a nossa companheira Dani Portela, que está aí como candidata a prefeita do Recife, certo? E temos vereanças em diversos municípios do interior, tanto do PSOL quanto da Rede Sustentabilidade, certo? Jerônimo, bom dia, aqui é a Vitória. Quantos vereadores e prefeitos também vocês pretendem fazer e também se vocês pretendem manter as 3 cadeiras que vocês têm na Alep hoje? Bem, a gente está construindo essa campanha política exatamente pretendendo ocupar os espaços políticos por meio dessa eleição. Então, nós temos aqui o nosso cálculo, o nosso mapa eleitoral, e a gente pretende ocupar o máximo de proporcionais, que são as candidaturas a vereador e vereadora, e de majoritárias possível no estado de Pernambuco. Inclusive, estamos construindo bastante no interior do estado. Para além da região metropolitana, uma das perspectivas do PSOL e da Rede Sustentabilidade, essa eleição 2024, é exatamente estar avançando e interiorizando os nossos projetos políticos por meio dessa eleição municipal. Presidente, quantos municípios vocês pretendem ter candidatura, tanto a prefeito como a vice, também a chapa proporcional a vereadores e vereadoras, e quais os principais municípios? O senhor falou da interiorização, mas são quantos municípios, quais as principais cidades? Olha, hoje nós estamos presentes com a federação em mais de 50 municípios. A gente ainda não tem um número preciso, porque existem alguns municípios que ainda estão em processo de construção para essa campanha, de construção da direção da federação. Porque o PSOL e a Rede são partidos que se encontram federados. E para constituir uma eleição no município, chapas proporcionais, chapa majoritária, é preciso constituir a direção da federação no município. Então, existem ainda alguns municípios que estão no processo de construção da federação, mas já estão com chapas bem definidas, tanto na questão da Rede Sustentabilidade quanto do PSOL, mas a previsão é acima de 50 municípios no estado de Pernambuco, que hoje conta com 185 municípios, não é isso? Perfeito. Ô, Jerônimo, por exemplo, né, lá em João Pessoa, vocês abriram mão da candidatura própria, né, para apoiar o PT. Vocês pretendem fazer isso em outros municípios também? E o que foi que motivou essa retirada da candidatura lá em João Pessoa? Veja, nós temos uma resolução nacional que coloca o PSOL e a Rede Sustentabilidade no campo de partidos que estão à esquerda e no enfrentamento à extrema-direita, ao bolsonarismo e a todas as formas que a gente coloca, inclusive, como fascismo no nosso país. Então, é exatamente utilizando esse cálculo e essa noção que nós estamos definindo as políticas nas capitais, nas maiores cidades e também nos municípios pequenos do interior, tanto de Pernambuco quanto de outros estados. Veja, a gente tem um arco de alianças possível, que é colocado pela nossa resolução nacional, com a Federação Brasil da Esperança, que envolve PT, PCdoB e PV, com o PSB, PDT, UP, certo? Ou seja, nós estamos construindo, onde possível, exatamente com vistas às próximas eleições também, porque 2024 a gente entende como uma entrada para as próximas eleições de 2026, certo? 2030, e são eleições que nós precisamos estar organicamente, para que o país não volte a cair na situação em que ele estava há pouco tempo atrás, porque é uma situação de atraso total. Então, nós precisamos garantir que as forças políticas progressistas
elas estejam ganhando espaço no Brasil e no estado de Pernambuco, exatamente construindo com partidos que são do nosso campo. Então, isso possivelmente foi a motivação em João Pessoa, como possivelmente está sendo a motivação em outras cidades, como, por exemplo, o Jaboatão dos Guararapes, onde nós estamos compondo com o PT, lá em Jaboatão dos Guararapes. Pegando o gancho, né, nesse assunto, a Federação Pessoal Rede publicou uma resolução dizendo que não vai subir em palanques das candidaturas apoiadas pela governadora Raquel Lira. Vocês já estabeleceram essa decisão em outros locais? Essa decisão é uma decisão estadual, certo? Na realidade, nós temos uma resolução nacional que coloca o nosso arco de alianças possível. E aqui no estado, nós temos o espaço para deliberar sobre aqueles municípios com menos de 200 mil habitantes. Os municípios com mais de 200 mil habitantes contam dentro dessa resolução nacional. Os municípios com menos de 200 mil habitantes, nós discutimos, debatemos aqui a nível estadual, porque a Federação Pessoal Rede tem um elemento que é o consenso progressivo. O consenso progressivo está presente tanto nos nossos regimentos quanto normativas. E o consenso progressivo é construir consenso entre os dois partidos em cima de elementos que são importantes. E foi exatamente nesse diálogo, em diversas reuniões, que construímos esse consenso com a Rede Sustentabilidade e o PSOL, exatamente para que os nossos partidos não integrem chapas que são chapas claramente à direita, que são chapas que se identificam muitas vezes com o bolsonarismo ou chapas que são da base do governo Raquel Lira, porque nós fazemos oposição a nível estadual ao governo Raquel Lira. Porém, tem Túlio Gadelha, né, que é da Rede e apoia a governadora, apoia o governo, né, Jerônimo? Bem, na federação aqui no estado de Pernambuco, nós temos o deputado federal Túlio Gadelha e temos a deputada estadual Dani Portela. Com relação ao deputado federal, eu acredito que em uma das suas últimas entrevistas ou falas em blog, ele colocou que não faz parte do governo Raquel Lira e não era um dos pré-candidatos dela. Isso acho que saiu dia 22 em alguns blogs, certo? Ele colocou de maneira assim nítida que não estaria sendo base do governo Raquel Lira. Já é um reposicionamento dele? Bem, ele colocou e isso está presente em diversos blogs. Então, nós temos aí um posicionamento nítido do nosso deputado federal. Ô, presidente, quais são outros pontos dessa resolução nacional que você pode citar? Você falou aí que impede, né, de fazer aliança, né, com o bolsonarismo, a extrema-direita, enfim. Mas quais são outros pontos dessa resolução que impactam nessas eleições municipais, na região metropolitana, no interior, em todo o estado? Bem, eu acredito que essa questão do consenso progressivo que está presente em nossas resoluções e nosso regimento é também muito importante, porque além de vir nacionalmente, estadualmente, em termos de resolver os problemas da federação por meio de um diálogo, até chegarmos em um consenso, isso também ocorre nos municípios, certo? Então, cada município onde nós temos os dois partidos constituídos, o PSOL e a Rede Sustentabilidade, nós temos esse processo de consenso entre os dois partidos para construirmos as nossas candidaturas proporcionais e as nossas candidaturas majoritárias. Inclusive, em algumas das maiores cidades do estado, nós estamos apresentando candidaturas majoritárias. Recife, nós temos candidatura majoritária da federação. Petrolina, nós temos candidatura majoritária da federação. Caruaru, nós temos candidatura majoritária da Federação Pessoal Rede também, que é a companheira Michele Santos. Jerônimo, a Rede e o PSOL, né, tiveram alguns impasses com as candidaturas, tanto de Dani como de Túlio. Como é que foi feita, né, essa decisão para a escolha da candidatura de Dani Portela em Recife? Bem, a Federação Pessoal Rede em Recife debateu a exaustão a questão das candidaturas, certo?
tanto Dani Portela quanto Túlio Gadelha eram postulantes ao cargo de ser candidato a prefeito ou prefeita do Recife. Em meio a esses debates foram estabelecidas algumas resoluções municipais, certo? Que estabeleciam como se daria esse diálogo e como seria feita essa escolha. Em meio a esses diálogos, se decidiu na convenção estabelecer o número de convencionais do PSOL e da Rede Sustentabilidade, que por meio de voto iriam estabelecer quem seria o candidato ou a candidata a prefeita em Recife. O PSOL teve a maioria da votação, certo? A Rede Sustentabilidade reconheceu a maioria do PSOL e estamos agora construindo a candidatura tanto das nossas proporcionais no município de Recife quanto da nossa majoritária. Muito bem, a gente está conversando com Jerônimo Galvão, presidente da Federação PSOL Rede Sustentabilidade em Pernambuco. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui e já volta conversando com o Jerônimo Galvão, inclusive falando sobre Caruaru, né, a pré-candidatura aí de Michele, que acaba de divulgar o pré-candidato a vice-prefeito. Daqui a pouco a gente vai falar quem é e também sobre essa escolha com o presidente Jerônimo Galvão. A gente volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Na Casa do Fogueteiro e Utilidades, todo dia tem novidades e preços baixos para você. Fogos e artifícios, utensílios domésticos, produtos para limpeza, rede de proteção, mop giratório, cortinas para boxe e muito mais. Casa do Fogueteiro, bem no centro de Caruaru. Nosso WhatsApp é 981 78 7512. Não é só dividir a vida, é compartilhar o sonho. Não é só fechar negócio, é abrir caminhos. E não é só dinheiro, é ter com quem contar. Assim nasceu a Sicredi Centro Pernambucana, a primeira instituição financeira cooperativa do Agreste Sertão de Pernambuco, feita de pessoas para cada pessoa. Aqui você conta com a gente e com um futuro ainda maior pela frente. Sicredi Centro Pernambucana, juntos crescendo e desenvolvendo a região. Rádio Cidade. Na cidade, 11h22. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Estamos de volta para conversar com o Jerônimo Galvão, que é presidente da Federação PSOL Rede Sustentabilidade. Presidente, o senhor falou que existe uma resolução, né, do partido de não coligar, de não fazer aliança com o bolsonarismo, a extrema-direita, que o senhor disse que considera o fascismo. Mas ainda tem brecha para aliança, para conversa com a direita, centro-direita, e o senhor disse que também o partido, a federação, é oposição ao governo Raquel. É porque enxerga o governo Raquel no campo do bolsonarismo ou extrema-direita? Não. Veja, o governo Raquel, aqui em Pernambuco, se configura como um governo da direita clássica. Como o próprio partido de que ela faz parte se coloca. O PSDB é um partido que tem um perfil alinhado com o ideal neoliberal,
não é? E esse ideário neoliberal é um ideário presente na direita clássica aqui no Brasil. Desde o Fernando Collor de Mello até o presente, esse ideário que prega o Estado mínimo, que prega que os serviços públicos não são eficientes, a rede privada, ou tudo que é privado é melhor. Essa linha de pensamento é uma linha de pensamento da direita clássica aqui em nosso país, certo? Então a gente não coloca o governo pernambucano numa linha de extrema-direita, como foi o governo do Bolsonaro, né? Mas há espaço para alianças ou conversas com alguns partidos de direita ou centro-direita, ou não? Veja, em municípios com menos de 200 mil eleitores, nós tivemos um debate a nível estadual com a Rede Sustentabilidade, e aqueles municípios em que a Rede Sustentabilidade eles têm maioria, houve uma flexibilização, não no sentido de fazer aliança com o palanque político de Raquel Lira ou com um palanque político claramente à direita. Sempre foi considerada a composição local e a questão dos grupos políticos. Qual seria o palanque do governo Lula naquele município? Então a gente sempre levou essa discussão para os municípios com menos de 200 mil eleitores. Hoje nós temos uma flexibilização com relação a alguns municípios, certo? Mas essa flexibilização ela não permite que nós estejamos em palanques que não sejam alinhados com um projeto à esquerda, aqui no estado de Pernambuco, nem nacionalmente. Ô Jerônimo, quais são os outros partidos, né, então, que vocês pretendem compor ou fazer algum tipo de aliança? Depende muito do município, certo? Existem municípios onde há um diálogo com partidos de centro, certo? De centro clássico, mas sempre nessa perspectiva de garantir que o palanque à esquerda ou o palanque progressista seja o palanque onde a Federação PSOL-Rede vai se fazer presente, certo? Não vai haver em nenhum município do estado de Pernambuco um alinhamento da federação com palanques que estejam mais à direita ou representem perspectivas que não sejam progressistas. A gente recebeu aqui a informação, né, enquanto conversava com você, na verdade antes de iniciar a conversa, a entrevista, que a Federação PSOL-Rede indica o vice na chapa de Michele Santos, aqui em Caruaru, o fisioterapeuta Rafael Guerra, né? A chapa da federação vai ser homologada na próxima quarta-feira, né? E agora está completa. Dia 31. Como foi essa escolha do nome de Rafael Guerra, essa indicação? Como é que a Federação PSOL-Rede chegou a esse nome e vai ter mesmo uma chapa puro sangue? Foi um longo debate. Debatemos com outras agremiações partidárias, debatemos com a própria Rede Sustentabilidade no município de Caruaru, certo? Sobre a possibilidade de composição. O porta-voz da rede aí em Caruaru é o companheiro Eugênio Pereira, um grande abraço para ele, certo? E dentre os vários nomes que estavam em discussão, a opção que nós identificamos como a opção de consenso, a opção que melhor refletia o projeto que a Federação Rede PSOL tem construído para Caruaru, foi o nome do Rafael Guerra. Rafael Guerra, ele faz parte da direção do PSOL aí no município de Caruaru, certo? É o secretário de formação política, é um militante aguerrido e realmente comprometido com as causas que estão sendo discutidas e apresentadas na construção do plano de governo aí da nossa companheira Michele Santos. Ô Jerônimo, a candidatura, né, de Michele Santos teve algumas falas que poderia ser retirada ou que o partido iria decidir não ter candidatura e compor com outros representantes, né? Na sua opinião, esse tipo de discurso, ele atrapalha a candidatura de Michele e também o PSOL na cidade? Veja, esse tipo de discussão é uma discussão que, em alguns aspectos, é ruim, quando se diz que a candidata ou quem apresentou uma pré-candidatura não seria candidata de fato. Isso é uma discussão ruim, porque tira o poder de fala da nossa companheira.
Michele Santos, que se colocava como pré-candidata e muitas vezes, em alguns espaços, aparecia como se ela não fosse realmente. Agora, o diálogo de Michele e do PSOL Rede, aí em Caruaru, com diversos outros grupos políticos, partidos políticos, agremiações, é um espaço de diálogo que precisa e necessariamente tem que acontecer. A democracia é importantíssima e é nesse sentido que o diálogo ele tem que acontecer, porque a política é o espaço de construir pontes, de construir diálogos, de construir consensos. Então, houve, de fato, diversos diálogos nossos, cuja companheira Michele Santos participou ativamente, certo, com diversos grupos e partidos e agremiações políticas aí no município, certo, e chegamos à conclusão de que o melhor caminho para a Federação PSOL Rede aí em Caruaru é exatamente o lançamento na próxima quarta-feira da candidatura da companheira Michele Santos. Então houveram diálogos, porque política é exatamente essa construção de diálogos e construção de pontes, mas quando não partia desse diálogo, quando surgia de outros locais outros que diziam que nós não tínhamos uma pré-candidatura, isso é ruim, porque nós tínhamos e nós temos uma pré-candidatura em Caruaru que vai ser homologada como candidatura na próxima quarta-feira. Presidente Jerônimo Galvão, você falou com relação ao nome de Rafael, né, que entre vários nomes, o nome dele foi um nome de consenso. Inclusive, a gente conversou aqui com Michele e ela falou, né, que existia a possibilidade, né, de... E estava tendo uma conversa com a UP, né? A UP aqui em Caruaru. Sim, sim. Os outros nomes não tinham esse consenso, não tinha essa concordância, e porque a UP também participou dessas conversas, enfim, a UP ficou de fora. Como é que foi com relação aos outros nomes? Tivemos várias conversas com a UP, tanto a nível municipal, aí em Caruaru, como também a nível estadual, certo? E a UP colocou a sua posição de que preferiria não compor a chapa com a Federação PSOL Rede, certo? Nós respeitamos o posicionamento do partido UP e continuamos no processo de construção da nossa chapa para constituir o nome da nossa futura candidatura a vice-prefeito aí no município. Gerano, na opinião de vocês, né, o que se deu então para a UP decidir não compor com vocês mais? Bem, essa é uma questão interna, né? A UP provavelmente deve ter discutido exaustivamente essa questão e chegou a essa conclusão. Agora sim, eu não tenho como dizer o motivo que levou a UP a ter essa decisão. Isso aí é uma questão interna do partido, certo? E nós respeitamos. Com relação ao nome ainda de Rafael, você já trouxe o perfil, né? Disse que ele faz parte também da liderança da UP, ou melhor, do PSOL aqui em Caruaru. Ele já foi testado em outras eleições, enfim, você falou que ele é militante. Assim, o perfil do Rafael é mais a militância. Uhum. Até o momento ele não tinha apresentado o nome para compor uma chapa em uma candidatura oficialmente, mas sempre esteve participando da militância. É uma pessoa que tem muita experiência em questão de militância e também participa de um movimento social, certo? Em relação à convenção, né, de Michele na próxima quarta-feira, vocês esperam contar com o apoio de lideranças estaduais aqui na cidade de Caruaru, ou por meio de vídeo, pessoalmente, algum tipo de apoio? Sim, estamos construindo essa questão da convenção do PSOL Rede aí em Caruaru, e com certeza nós vamos contar com a presença de diversas lideranças estaduais aí no município de Caruaru. Inclusive, está confirmada a presença da nossa deputada estadual, Dani Portela, aí na convenção de Michele. No lançamento da pré-candidatura de Michele, ela não veio, mas ela mandou uma representante, né? Nesse caso, nessa convenção, ela viria pessoalmente. Isso. Confirmamos com ela, inclusive, isso ontem, que já tinha sido confirmado, mas a gente reconfirmou ontem e ela disse que estaria sim em Caruaru para o lançamento
das candidaturas através da convenção. Inclusive, a gente apostava, né, na possibilidade de ser uma chapa. A gente sabe, né, que o PSOL tem esse perfil, né, de apoiar candidaturas femininas. A gente achava que tanto a candidatura de Michele a prefeita, como também a candidatura a vice seria de mulheres, uma mulher. Mas foi ventilada essa possibilidade, presidente? Foi sim. Inclusive, haviam pessoas que estavam com seus nomes postos para essa decisão, certo? Mas, ao final das contas, ao final das discussões municipais, porque o PSOL é um partido que respeita muito a discussão municipal, certo? Ao final das discussões municipais, o nome de Rafael Guerra surgiu como um nome que agregava, e é um nome que nós acreditamos que vai agregar muito nessa campanha, certo? Inclusive, é importante a gente frisar, né, e esclarecer, a gente até fez o dever de casa, né, de confirmar. Sim. Muita gente perguntando, né, com a dúvida se o Rafael Guerra teria algum parentesco, né, com Eduardo Guerra, né, que é militante do PCdoB, não sei se ele ainda continua no PCdoB aqui em Caruaru. Isso, inclusive, já teve a oportunidade, né, de... Michele já compôs, né, na chapa dele. Exato. Ou seja, só para esclarecer, Rafael Guerra não tem nenhum parentesco com Eduardo Guerra, né, presidente Jerônimo? Isso, não tem grau de parentesco não, a não ser que tenha e nós não conheçamos esse grau de parentesco. Perfeito. Presidente Jerônimo Galvão, com relação a futuro, né? A gente sabe que ainda nem está começando a campanha, está ainda no processo de convenção, quarta-feira, dia 31, depois teremos o registro de candidaturas e a campanha propriamente dita a partir do dia 16. Enfim, a gente está acompanhando algumas pesquisas, mas a gente acredita que essas pesquisas vão se cristalizar melhor, trazer números mais reais, quando tivermos as chapas formadas, né? O candidato ou candidata, no caso, a prefeita e vice, das demais chapas também. Mas com relação a futuro, já se tem ideias, por exemplo, claro que o senhor vai dizer que trabalha para Michele estar em um eventual segundo turno. Sim. Com o Rafael. Mas se ela não for para o segundo turno, quais são os pré-candidatos que ela pode fazer aliança? Quais são os pré-candidatos que ela não vai fazer aliança? A gente já entende mesmo pela sua fala que os candidatos do bolsonarismo, considerados como o senhor diz... Centro-direita, também direita, né? Centro-direita, da direita, enfim. Mas quais são os pré-candidatos que a Federação PSOL Rede pode fazer uma possível aliança no segundo turno? Olha, a gente poderia também inverter esse questionamento e fazer a seguinte pergunta: e outras candidaturas poderiam compor com a gente no segundo turno? Não é? Porque, como foi colocado, a gente tem a pretensão de realmente estar no segundo turno. E eu vou colocar assim: o PSOL é um partido, junto com a Rede, claro, que tem a capacidade de surpreender nas eleições. Porque, veja, quando a gente lançou a primeira candidatura coletiva, que foi a das juntas, não havia, assim, inicialmente, nenhuma perspectiva, e mesmo assim nós ganhamos. A eleição das juntas foi uma grata surpresa aqui no estado de Pernambuco, ali para a Assembleia Legislativa. Da mesma forma, na última eleição municipal, Dani Portela ela foi a vereadora mais bem votada do Recife, e não havia nenhum prognóstico que pudesse prever esse êxito da Dani. Da mesma forma, na última eleição geral, a nossa candidata Robionce, ela atingiu mais de 80 mil votos para deputada federal, o que foi considerado, assim, surpreendente, porque as pessoas que fazem a análise do quadro político no Estado não esperavam por nenhum destes três resultados, certo? Então, eu vou deixar essa pergunta com uma meia resposta. E a meia resposta é uma resposta que, para mim, é completa, que o PSOL surpreende.
e a gente espera surpreender aí no município de Caruaru. Ô Jerônimo, em relação a Zé Queiroz, ele é considerado, né, de esquerda aqui na cidade, e ele chegou a falar em um determinado momento que Michele e o partido estariam com ele na base do PDT e compondo ali os partidos que compõem a pré-candidatura dele. Como é que vocês viram esse relato de Zé Queiroz e se no futuro vocês comporiam com ele em alguma eleição? Olha, a política, como eu falei agora há pouco, ela é feita de diálogo. Então a gente segue em diálogo com os diferentes grupos e partidos políticos, certo? Mas isso não tira de nós, aí em Caruaru, o protagonismo da candidatura da Michele Santos e do Rafael Guerra. O que a gente gostaria de sempre estar pontuando é esse protagonismo de Caruaru do PSOL Rede em Caruaru, da nossa federação, no protagonismo dessa eleição. Queremos sempre ressaltar o protagonismo das nossas figuras públicas aí em Caruaru, inclusive no próprio processo de diálogo com outros partidos e outras agremiações políticas, certo? Porque se houver diálogos com grupos políticos aí em Caruaru, fora da nossa federação, com certeza haverá a participação e o protagonismo de Michele Santos e de Rafael Guerra nesse diálogo, tá certo? Presidente Jerônimo Galvão, a gente vai fazer só mais um intervalo rapidamente para a gente voltar e encerrar esse bate-papo, essa entrevista, essa conversa com o presidente da Federação PSOL Rede aqui em Pernambuco, falando sobre o mapa do partido, a expectativa para as eleições 2024 e daqui a pouco a gente fala em futuro, novamente, sobre 2026, sempre tem uma conexão entre as eleições municipais com as eleições também estaduais. A gente volta já com o Momento Cidade Entrevista. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. A JCL Casa e Construção vai te surpreender. Uma loja ampla e confortável com as melhores marcas do mercado em elétricos e hidráulicos, além de diversos itens de decoração para deixar o seu ambiente ainda mais aconchegante. Aqui você encontra marcas de confiança que deixarão sua obra muito mais segura. Conheça também nosso setor de pisos e porcelanatos, com opções para todos os ambientes. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Lojas em Santa Cruz, na Avenida 22 de Abril e em Caruaru, por trás da Rodobens. Deixa a rotina para trás e venha correr com a gente. Está chegando a primeira corrida Unimed Caruaru, em comemoração aos nossos 35 anos de história. A largada é no dia 1º de setembro, às 6h30 da manhã, na estação ferroviária de Caruaru. Dê o primeiro passo. Faça sua inscrição pelo site unimedcaruaru.com.br e bote o sedentarismo para correr. Realização Unimed Caruaru. Na cidade, 11h43. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. De volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista, conversando com o presidente da Federação PSOL Rede Sustentabilidade em Pernambuco, Jerônimo Galvão. Presidente, o senhor lembrou, né, da candidatura coletiva das juntas. Teremos candidaturas coletivas nessas eleições municipais em algum município? Sim, agora veja, é num formato e numa configuração diferente. Porque naquele momento foi permitido a gente ter uma candidatura coletiva, porque não havia nenhuma previsão na legislação sobre isso, nem que coibisse, nem que permitisse. Hoje já existe uma previsão legal que proíbe a candidatura coletiva
no modelo que nós tivemos, onde aparece o nome do coletivo. Hoje é permitida a candidatura coletiva quando se coloca o nome do candidato ou candidata de tal coletivo. Por exemplo, fulano de tal coletivo, mas tem que ser o nome da pessoa que vai estar com os seus dados registrados no TRE, como candidato ou candidata. Então a gente vai ter sim, só que em um modelo diferente do modelo que tivemos com as juntas. Gerando, você tinha mencionado, né, ainda no primeiro bloco que onde o PSOL Rede for majoritário, o partido e o próprio candidato vai poder compor com outros partidos que pode ser centro ou pode ser centro-direita. Como é que vocês veem, na verdade, né, essa mescla de partidos, caso algum partido majoritário componha com outro partido fora da esquerda? Bem, existem casos assim em alguns municípios e nós temos analisado caso a caso. A gente não tem analisado de forma geral esse quadro dos municípios, mas caso a caso. Inclusive, dia 26, creio eu, nós tivemos uma reunião com a Federação PSOL Rede para definir alguns casos de municípios específicos. Então, a gente tem analisado esses arcos de alianças caso a caso, individualmente, analisando o contexto local, a questão da polarização, se há duas candidaturas. Então, são várias questões colocadas para a gente analisar a questão dos arcos de alianças municipais, certo? Mas sempre colocando que partidos que fizeram base ou compuseram ou defendem uma ideologia mais voltada à extrema-direita, a gente não compõe de forma alguma, certo? Partidos também que estão na base do governo Raquel Lira, que fazem palanque para ela no interior do estado, em municípios, a gente também não vai estar compondo, certo? Presidente, com relação a 2026, a gente sabe que toda eleição está conectada com outra, né? E existe um interesse de crescer nas câmaras municipais para depois também engrossar as fileiras dos partidos nas assembleias e também na Câmara Federal. Já existe uma conversa, uma articulação para as eleições de 2026 com relação a pré-candidaturas futuras? Por exemplo, Michele não conseguindo ser eleita, vai para a Assembleia, vai tentar uma candidatura à Câmara Federal, e o próprio Rafael também terá algum protagonismo nas eleições 2026, isso falando aqui de Caruaru, né? Mas já tem essas conversas, esse planejamento? Veja, a gente já tem discussões e debates reais sobre 2026, sobre as conjunturas atuais e como elas vão refletir em 2026, em nossa futura eleição. Mas, assim, debate de nomes, quem serão os nomes, quem deixa de ser nome, esse ainda a gente não começou a travar, não. O debate é mais um debate de conjuntura, o que é que no presente pode estar afetando 2026, o que é que nessas eleições de 2024 pode estar contribuindo com 2026, mas o debate de nomes, ele ainda não está acontecendo dentro da federação. Gerando, em relação, né, à candidatura de Michele, a gente vê nas pesquisas, né, um certo crescimento. Todas as vezes que ela se candidatou a prefeita aqui em Caruaru, vocês pretendem, caso ela não ganhe a prefeitura, lançar ela como deputada, por exemplo? Olha, a ideia é sempre ir construindo as nossas figuras públicas junto à população, porque o debate é um debate prioritariamente com o povo, com a população, com as necessidades que a população tem nos municípios. Então, Michele, ela tem essa construção, ela debate com as pessoas, ela debate problemas reais que a população caruaruense, ela se depara aí cotidianamente. Então, a nossa construção, ela não é simplesmente uma construção eleitoral, é uma construção política. E Michele é uma pessoa que tem se construído de maneira política muito eficiente em Caruaru, junto à população, com esse diálogo franco, olho no olho, e vendo os problemas reais enfrentados pela população, que muitas vezes foram problemas que ela mesma enfrentou como caruaruense, não é? Então, a construção nossa na Federação PSOL Rede, em Caruaru e nos diversos outros municípios do estado, é uma construção que se faz prioritariamente no campo da política e no campo do diálogo com as pessoas.
entendendo quais são as reais necessidades das pessoas. E é essa construção política que produz a questão eleitoral. A gente faz um debate, primeiro do político, para depois falarmos da questão eleitoral, porque a política para a gente, e uma política que realmente venha a trazer melhorias para a vida da população, certo, é o centro do debate. Uhum. Presidente Jerônimo Galvão, para a gente encerrar, a gente está vendo, né, nessa pré-campanha alguns nomes, né, inclusive aqui em Caruaru tem um pré-candidato bolsonarista, né, alguns nomes que votaram também, mas aí a discussão fica. Será uma campanha municipal para a gente debater os problemas do município. Outras pessoas acreditam que vai nacionalizar, trazer o debate de lulismo, bolsonarismo. Na sua opinião, essa vai ser uma campanha que será nacionalizada, quer queira, quer não, inclusive nas alianças para conseguir alguns partidos. Isso foi conseguido através do Partido Nacional, dos diretórios nacionais. Você acredita que vai ser uma campanha nacionalizada ou não? Vai ser nacionalizada na medida em que o debate nacional afeta o município, certo? Porque os municípios brasileiros são afetados diretamente pelas questões nacionais, assim como a nação como um todo, ela também é afetada pelo que ocorre no conjunto dos municípios que compõem o nosso país. Então, esse debate, ele perpassa todas as campanhas políticas. E nessas campanhas que existe uma polarização a nível nacional, tende a haver uma maior nacionalização do debate. Todas as vezes que nós temos uma maior polarização nacional, esse debate nacional ele tende a acontecer nos municípios. Tende a acontecer também porque essa eleição de 2024 é uma eleição decisiva para 2026. Em 2026 nós vamos ter eleições nacionais novamente, certo? E o debate de 2026 passa necessariamente por 2024, porque quem elege os deputados que vão compor a Câmara dos Deputados lá em Brasília são os municípios, certo? Então, necessariamente, haverá, de certa forma, uma nacionalização dos debates municipais com vistas a 2026. Isso aí ocorrerá, mesmo que haja um esforço de algum grupo político ou partido político para que não seja nacionalizado, mas isso vai ocorrer, porque essa eleição vai ser definidora de muita coisa para 2026. Presidente Jerônimo Galvão, presidente da Federação PSOL Rede Sustentabilidade, muito obrigado pela atenção, pela entrevista, o bate-papo aqui com a Rádio Cidade em Caruaru, o Momento Cidade Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu que agradeço e estou à disposição, tá certo? Obrigada, Jerônimo, pela entrevista. Muito bom, eu achei muito interessante.